Hi there, welcome back to my channel, seja muito bem-vindo ao meu canal, Teacher Nicholas por aqui, é um prazer receber você aqui, muito obrigado por clicar no meu vídeo e estar aqui comigo. Hoje nós vamos explorar uma questão que muitos alunos de inglês enfrentam, que é, será que estudar inglês sem entender quase nada realmente ajuda no aprendizado? Funciona, teacher? Funciona para melhorar o meu listening? E a resposta não é simples, mas é um tanto fascinante. Sim, funciona, mas depende de como você faz e do que você quer alcançar com isso. Então, nessa aula nós vamos mergulhar fundo nesse tema. Fica comigo até o final. Pessoal, pra gente começar, antes da gente começar, eu tenho meu computador aqui, eu fiz algumas anotações. Essas anotações são bem importantes para eu não esquecer de falar sobre tudo o que engloba essa questão de listening, tá? Então eu vou estar olhando aqui para o meu computador, tem as anotações aqui, para eu não esquecer. Vamos começar com base científica, então input compreensível. Para a gente começar, nós precisamos falar sobre Stephen Krasher. Então Stephen Krasher é um dos pesquisadores mais influentes em aquisição de segunda língua e ele criou um conceito que a gente chama de input compreensível, que é essencial para entender por que ouvir inglês sem entender nada funciona e por que não funciona totalmente, tá? Então, eu tenho até um vídeo aqui no canal que eu já falei sobre isso, mas vamos conversar mais um pouco sobre o que é o input compreensível. Então, input compreensível é quando você consome um material em inglês que está um pouquinho acima do seu nível. É algo que você entende em grande parte, mas que ainda oferece desafios. Então, por exemplo, você pega um vídeo no YouTube aqui e você entende ele 60%, 70%, ou talvez um podcast. Isso aí já é suficiente para o teu cérebro aprender novas palavras, expressões, estruturas gramaticais. Esse tipo de material é compreensível. Você não entende ele em sua totalidade, você não entende ele 100%, mas você entende aí 60%, 70%. Segundo ponto, então, o que acontece se você escuta inglês sem entender nada? Ajuda? Ajuda. Por quê? O teu cérebro ele começa a se familiarizar com os sons, o ritmo do inglês, então você começa a perceber os padrões de entonação, de pronúncia, isso é muito bom. A questão da melodia, porque a língua tem a sua melodia, é diferente do português, então em inglês tem uma melodia própria e ouvir repetidamente ajuda o teu ouvido a se acostumar com essa melodia. E também aquela questão vamos falar da ansiedade, a redução da ansiedade. Então assim, quando a gente ouve nativos falando rápido, nós ficamos muito assustados, né? E quando você faz essa prática diária de ouvir inglês, ouvir nativos falando inglês deixa de ser assustador com o tempo. Isso é muito bom. No entanto, vamos falar sobre compreensão mínima. Sem a compreensão mínima, você dificilmente vai aprender alguma coisa. Então olha o problema que a gente tem aqui. Sem uma compreensão mínima, dificilmente você vai aprender vocabulário novo, reconhecer estruturas gramaticais, dificilmente você vai conseguir fazer isso, e dificilmente você vai conseguir compreender e entender frases completas sem repetição, ou pior ainda, sem a legenda. Então assim, ouvir sem entender nada é útil, mas eu diria que é muito limitado. Tá? Essa é a minha opinião, pautada com base científica, tá? Isso é base científica. Ouvir sem entender é útil, mas é muito limitado. Funciona mais como um treinamento do ouvido do que como aprendizado. Essa é a minha opinião. Repito, funciona muito mais como um treinamento do ouvido do que o aprendizado, do que como aprendizado profundo da língua. Então, vários estudos em linguística aplicada confirmam esse ponto. Então, a primeira evidência é que exposição frequente ajuda. Como eu falei, mesmo com compreensão parcial, se você ficar ali, se você tiver essa exposição frequente, vai te ajudar sim. Vai melhorar principalmente a tua percepção auditiva, a tua pronúncia, o que é muito bom. A segunda evidência é o poder da repetição. A repetição é ótima, então assim, você repetir frases, você repetir estruturas, aumenta muito a tua retenção. Então vai te ajudar a memorizar padrões de entonação, muito bom isso. A terceira evidência é que compreensão mínima é essencial. Então os estudos de aquisição de segunda língua indicam que entender pelo menos 50% a 70% do conteúdo acelera muito o teu aprendizado. Porque você só ficar escutando coisas passivamente
ajuda o teu ouvido a se acostumar, mas não melhora a tua fluência e não melhora o teu vocabulário de forma consistente. E o que a gente precisa? Vocabulário, a gente precisa de fluência para que a gente consiga usar o inglês no dia a dia. Então, por isso que eu não gosto muito dessa ideia de escutar inglês passivamente. Acho que é legal você colocar esses dois pontos em uma balança. Então, assim, você pode escutar inglês passivamente quando você está indo para o trabalho, coloca inglês no rádio, né? Você está limpando a casa, beleza. Mas você tem que ter essa prática deliberada, essa prática intencional. Sentar à mesa e estudar. Então, assim, escutar inglês sem entender nada. Como que você vai tirar proveito disso aqui? Como eu disse, mesmo se você não entender nada, você pode usar a escuta para você se beneficiar. Então, ouça podcasts, músicas, filmes. Não se preocupe em entender tudo, tá? Não se preocupe. Preste atenção em sons repetidos, nos padrões. Mas lembre-se, você provavelmente vai estar dirigindo, limpando a casa e está tudo bem. Quando você for fazer um treino de listening, escuta ativa com compreensão mínima. Então você vai escolher materiais que são compreensíveis. Pelo amor de Deus, se você não entende filmes, não vai lá na Netflix escolher um filme. Esse material ele não é adequado. Você pode procurar sites como Hello, você pode procurar outros sites também como ESL Cyber Listening Lab. Esse site é muito legal também. Você encontra lá materiais do seu nível. Então escolha material compreensível. Quando você for fazer a prática, tente entender palavras-chave, expressões, anote, destrinche. Você vai destrinchar o roteiro, o script, tá? Porque aí você começa a associar sons a significados e isso vai acelerar muito a tua memorização. Terceiro ponto, repetição também é legal. Imitação, que a gente conhece como a técnica de shadowing. Shadow é sombra, então basicamente é um sombreamento. Você imita a pronúncia, a entonação de um falante. Basicamente você pega um vídeo, qualquer vídeo em inglês na internet, e você vai soltar o vídeo ali e vai repetir junto com o falante. A ideia é você imitar a pronúncia, né? E a entonação. Não é você mudar o seu sotaque. Você não vai conseguir mudar o seu sotaque. Se você é brasileiro, você não vai conseguir mudar o seu sotaque. E nem deveria, né? Porque é a sua identidade. É como se fosse o seu RG. Né? Fala de onde você é, fala sobre a tua história, sobre a tua família, sobre a tua cultura. Então, não tente, tire essa ideia de falar como um estadunidense, falar como um canadense. Isso nunca vai acontecer. Mas você sim, você pode e você deve melhorar a tua pronúncia, a tua entonação. E dito isso, pessoal, a questão da exposição variada. Então você pode combinar áudio com leitura, né? Você pode ler enquanto você ouve. Isso é muito bom, principalmente porque no inglês é muito difícil essa questão, né? As palavras, você escreve de uma forma e elas não soam da mesma forma. Então, isso vai ajudar o cérebro a associar som e grafia. Então, muito bom você fazer isso, tá? Então, pessoal, agora pra gente, estamos quase fechando aí, a diferença entre escuta passiva e escuta ativa. Escuta passiva, você vai ouvir sem entender nada, sem repetir, sem analisar. Benefícios? Você vai acostumar o teu ouvido, você vai reduzir a tua ansiedade. Porém, quando se trata das limitações, o aprendizado é muito lento e pouca aquisição acontece. Escuta ativa, meus amigos. Ouvir com foco, né? Tentar entender, repetir, praticar, anotar. Benefícios, vai melhorar muito o teu listening, teu vocabulário, a tua gramática, a tua pronúncia, a tua fluência, a tua entonação. E é essencial para evolução consistente, tá? Então lembre-se, escuta passiva não é suficiente para você desenvolver inglês fluente. Mas se você combinar a escuta passiva com a escuta ativa, é uma ferramenta muito poderosa, tá? Muito poderosa. Então, escutar sem entender nada ajuda, mas é o primeiro passo. Para melhorar o listening de forma real, você precisa de um input parcialmente compreensível, repetição, imitação, exposição diária, combinação de escuta mais leitura. Isso também é muito interessante. Se você aplicar essas estratégias todos os dias, mesmo começando quase do zero ou começando do zero, o teu cérebro ele vai começar a reconhecer os sons, os padrões e as estruturas automaticamente, naturalmente. Você vai perceber a evolução real em poucas semanas, tá? Em poucas semanas. E a minha dica final é o seguinte: não se frustre com aquilo que você não entende, tá? Lembre-se, cada minuto de exposição em inglês é um passo para o seu ouvido se adaptar. Cada repetição ativa é um passo para a sua fluência. Então, leve isso com você, tá? Se você lembrar disso, pegue isso, é o meu conselho.
Não se frustre com o que você não entende. E agora eu tenho um convite para você. Quer finalmente falar inglês naturalmente, falar inglês com confiança? Eu ofereço aulas particulares de inglês. Eu ensino com uma metodologia prática baseada em listening, em compreensão, em repetição, em fala, que funciona mesmo para quem já tentou aí cursinhos tradicionais e não conseguiu. Funciona para todos, para você que está aí começando do zero, para você que já começou e se frustrou, para você que é aluno intermediário, para você que é aluno está indo para o avançado e quer subir um pouquinho mais. As minhas aulas são feitas para esse público, para vocês. Se você tiver interesse em conhecer, é o primeiro link da descrição desse vídeo. E não esqueça, inscreva-se no canal, deixe seu joinha e eu espero vocês na nossa próxima aula, no nosso próximo vídeo. Thank you very much for watching. I'll see you there.